Opa, começando então mais um podcast, essa tal cultura aqui na TV Black Sampa. Se liga porque hoje tá muito da hora o projeto. Hoje nós temos aqui dois caras representantes do samba, mano. É, nosso samba brasileiro que isso daí ninguém tira da gente. Pode falar o que for, o samba é brasileiro, vai sempre ser. E hoje estamos com Noronha e Pepe aqui com a gente. Salve, galera! Obrigado aí, César Tech, pelo convite. Um abraço a toda a comunidade aí da TV Black Sampa. É isso aí. Obrigado, César Tex, pelo convite também. E estamos aqui, ó, a conversar e falar um pouquinho sobre essa cultura que é o samba, né, Noronha? É isso aí, Pepe. É isso aí, Joaquim João Noronha, de Noronha, né? Bem compridinho, né? Bem comprido. E também você. Seu pai tocava acordeon, né? Fiquei sabendo aí. Meu pai tocava acordeão 120 baixo, a veia artística da família veio dele, né? Certo. Ele aprendeu na época do Exército, em 44 ele estava lá em Fernando de Noronha para ir para a Europa, aí veio o sinal que era para voltar para Recife. Putz, Aí ele entrou para a banda do Exército, aprendeu acordeão lá. que legal. Né? E o pouco estudo que ele tinha, ele era o melhor, ele até hoje foi o melhor músico, eu queria com muita, assim, claritude a partitura, entendeu? Bacana. Ele tinha pouca formação escolar, mas ele era muito formado musicalmente. Ele sabia partitura, tudo, lia tudo. Tudo. E esse Caramba. material tá comigo, o arquivo dele Eu tá vi, comigo lá. antes de ir pro Pepe, eu fiz outro programa que chama Black Cult que eu apresentei. E uma curiosidade que nem eu sabia: o grande artista Frank Sinatra, ele nunca aprendeu a ler partitura. Exatamente. Então, assim, exatamente, porque assim, a essência da musical, né, nasceu pela forma popular de se tocar. Sim. Então a partitura ela nasceu com a necessidade de você colocar regras e dirigir um trabalho, né, com mais essência. Mas lá na Grécia Antiga é o cifrado popular que nós usamos aí nas Com bancas e certeza. jornais, que nasceu, que é as letras mesmo do nosso alfabeto latino, A, o B, o C. O atalho, né? É, O isso mesmo, atalho. né? Então nasceu assim. Então, quando eu dei aula um bom tempo, então eu tive que me preparar para esclarecer os meus alunos, né? Então eu falei para eles não ter assim preconceito com a cifra e o cifrado, porque foi a primeira linguagem musical, foi essa. Certo. Não, Pepe? Pepe José de Souza Rodrigues, o grande Pepe. Assim como o Noronha, meu pai teve na Guerra Civil Espanhola. E o meu avô tocava, lá não chama acordeão, harmônica, né? É harmônica, Ele tocava exatamente. sanfona. E eu herdei o nome do meu avô, não, do meu bisavô. E nunca tive oportunidade, porque o estrangeiro, meu pai naquela época, ou mesmo nesses anos, não gostava de que a gente se envolvesse com música, porque ele teve, por causa do avô, teve assim, uma má impressão, Desilusão. uma desilusão. E eu fazia tudo às escondidas. Era o rebelde da família. Tinha que ser, meu. E a música sempre teve dentro de mim, talvez por isso. E ele falava, Pepe, você tem a música por causa do bicho-avô. Ele ficava bravo. E aí tinha que fazer escondido. Até muitas coisas eram escondidas, né, Noronha? Oi, como era? Não dava, meu. A minha mãe conta que o avô do meu avô, né, o pai do meu pai também, ele teve na guerra e ele deu muita sorte em algumas situações que ele contava lá, que ele estava na trincheira, alguém chamava, ele saía, caiu uma bomba na trincheira, cara. Morria Deus colocando a mão morria ali, os amigos e ele acabava não. Então, acho que nós temos em comum aí essa história. A história é bacana isso, O né? legado da guerra. No caso do meu pai, ele estava lá. Então, quando acabou a Guerra Civil Espanhola, aí começou a Segunda Guerra Mundial. E a Espanha pediu para Hitler que queria que eles viessem lá para dar um apoio. Sim. Só que eles vieram lá e bombardearam Guernica. E foi aquilo, né? Aquele quadro famoso do Picasso. E com 10 anos ele já estava carregando um fuzil. É. Só que ficaram lá, o Francisco Franco não quis mais participar disso porque ficou assustado com o que eles fizeram. Então a Espanha ficou de longe, só monitorando E aí- e não se envolveu. E aí, ele falou no Hitler, é engraçado que a história do Hitler ela é uma história que começou com arte, ele era um artista, Ele né? era Ele era um pintor, artista, que acabou Aí- indo para a guerra, e lá na guerra aconteceu exatamente o que eu falei com meu avô, ele estava numa trincheira Exato. também com os caras, e ele escutou uma voz dizendo para ele, saia daí, ele saiu, caiu uma bomba lá, os caras morreram, e a partir daí ele achou que a missão dele
de liderar era por causa dessa voz. Aí tem toda uma história que aí ele acabou liderando da maneira bem ruim, né? Verdade, porque assim, ó, a gente vê uma história trágica como foi esse evento da Segunda Guerra Mundial, né? Como foi o da primeira, o da segunda foi mais catastróficos. Sim. Porque os equipamentos, as armas eram muito mais destrutivas. Mas a arte, de alguma forma, encantava aquela liderança, né? E eles estavam no mundo colhendo essas artes no mundo, os quadros, né? Estátuas e tudo mais. Sim. Então, e isso é a história do mundo, né? Verdade. Porque muitas das artes, assim como as pinturas e as estátuas, também simboliza a nossa arte, que é a música, algumas representadas, alguns Sim, símbolos. com certeza. Assim. E é isso que eu acho bacana, um pouco. Apesar da tragédia, ainda se resgatou um pouco dessa história da humanidade. O Hitler, ele, como ele gostava de arte, todos os lugares que ele conquistava com o exército, ele pegava todos os quadros, as obras de arte. As obras de arte para ele pegava tudo, né? Então ele começou a colecionar, guardar tudo lá, que era que ele gostava. E uma história que tem da Torre Eiffel, que quando ele conquistou Paris, ele olhou aquilo, ele ficou em dúvida, aí ele falou pro general dele lá, eu vou embora, mas você fica aí, derruba isso. O cara olhou, o cara falou, não vou derrubar. Isso que é bacana, por isso que a nossa arte, assim, a gente fala arte mundial, porque todas as influências que nós temos no Brasil, através da nossa cultura, da influência dos estrangeiros que vieram para cá, traz um pouco dessa história para cá e ela influencia a nossa cultura como um todo. Sim, no samba, no rap, no forró, no sertanejo, no catimbó, sabe? Você vê essas culturas, a gente vê a cultura do Nordeste, que muita gente fala, a gente vê o carnaval amazonense, sim. Você vê toda um pouco dessa história europeia dentro da nossa cultura, Contada entendeu? ali, né? A catira. O próprio carnaval faz isso, né? Muitos temas de escola de samba é sobre a Europa, sobre alguns temas lá, E outra, você falou do norte, no Pará tem o carimbó. Eu sempre participei da Casa Ilha da Madeira, tocando bumbo e cantando os bailinhos da madeira, né? Aquelas musiquinhas lá que a gente aprendia desde criança. E o carimbó português tem de lá para cá, só que a gente só escutava no Pará. Tanto é que teve uma época que tinha o carimbó. Né? Aqui, chegou até São Paulo. Chegou, eu lembro. Chegou? Eu me lembro que era. O próprio shot vem dessa influência da polca europeia, entendeu? É da hora. Quando meu pai tocava acordeão, então a gente vivia essa influência da valsa, aquela influência das valsas mais tradicionais que ele tocava nos estudos dele, porque na noite ele ganhava dinheiro tocando um forró pé de serra. Sim. Mas em casa ele fazia o estudo que ele aprendeu lá no exército. Então ele tocava valsa, choro, sabe? Muito dos vinil dele lá de 78 rotações, era nesse naipe assim, de cultura. Então era assim, você começa a estudar. Quando eu comecei a dar aula, eu tive que estudar o meu instrumento, não como instrumento na prática em si, mas sim a história desse instrumento que veio de lá, né? Lá de Portugal. Então a gente tem hoje o ukulele muito difundido na arte hoje nacional, no rock, no pop rock principalmente, né? Mas a história do ukulele está lá na cultura portuguesa de raiz. Exatamente. Como também na nossa de raiz, a festa de reis e tudo mais, sabe? Então, assim, é muito bacana essa história. A gente vai ficar aqui. E falar no seu pai não fazia só um monte de música, não. Ele fazia um monte de filho também, né? Meu pai. 12, né? Meu pai, nós somos 11 irmãos gerados pela minha irmã e um foi adotado, né? Certo. E a gente era. Aquela confusão, 14 pessoas numa casa, né, meu pai trabalhava, além dele trabalhar com a música na noite, né? Ele também trabalhou em rádio, trabalhou na Rádio São Caetano, né? Ele tinha uma empresa de vigia noturna em rua particular, né? E ele saía de lá, já ia direto para a região do Brás, para a região central ali onde ele ia fazer. Ele fazia muito circo. O point mesmo de tocar era o sítio. Né? Então eu chegava em casa, chegava aquela fome, né, velho? Então, a velhinha que sofria em casa, né? E ela que falava assim, não, eu queria ter 18 filhos, ela conseguiu ter 11, né? Porque a natureza não permitiu. 18? Mas a natureza não permitiu, não, por causa da saúde dela, né? Sim. Mas assim, danado, pernambucano, nordestino, né? Lá em casa são 7, meu pai era pernambucano. Então você sabe da história, né? Mineira, você tá com o pezinho também lá. Em casa chegou só nos 4, eu mais 3 irmãs. Então, ali não ficou só nisso mesmo. Ficou mais light, né? Só para não esquecer,
Nós estávamos falando de Portugal aí, a Márcia está assistindo a gente lá Olha em aí. Portugal agora. Abraço aí, Márcia. Márcia. Abraço aí, viu? Meus primos são da Ilha da Madeira, estão todos lá, hein? Um abraço aí, Ilha da Madeira tem muita história para esse instrumento aqui, viu, cara? Então, eu achava estranho que você falou esse instrumento, porque eu tinha um tio que ele tocava um pouquinho, mas não muito. Ele falava assim, ó, pai, faz pro Braguinha pra mim. Quem, tio? O Braguinha. Mas quem, tio? Era o Braguinha, porque em Portugal isso não é cavaquinho, é Braguinha. Braguinha. Então, é curioso até pelo nome, né? Porque assim, por causa da própria colonização, dependendo da região de Portugal, já mudava o nome. Sim. Né? Então, os nomes mais conhecidos, no caso do Brasil, é cavaquinho. Por que cavaquinho? É como se você fosse fazer esse instrumento com a sobra do violão. Exato. Então, a sobra de trabalho é chamado de cavaco, tanto para aço como para madeira. Seu Né? Brasil. Então, aí passou a se chamar cavaquinho, mas ele tem vários nomes, e o principal, que ele também passou a ser conhecido no mundo, é o ukulele. É o ukulele. No Havaí, as músicas havaianas, a gente tem uma influência muito grande do ukulele. Nas músicas em Macau, na China, também tem uma influência muito grande do instrumento que é o ukulele. A diferença é que o ukulele não usa corda de aço. No início se usava tripas e tudo mais de animal, né? Como sempre, o instrumento de corda foi usado no mundo inteiro, né? Mas pela agressividade do nosso estilo musical no Brasil, a corda de aço teve mais ênfase. Mas se você colocar uma corda de nylon no cavaquinho, nesse instrumento aqui, você vai ver um timbre maravilhoso, cara. Imagina. Sonoro, né? No banjo também, com pele de nylon, eu não gosto de usar aço. Se eu fosse ter um banjo com pele de nylon hoje, eu usaria nylon. Daria nada. Nylon. Maravilha, cara. É gostoso. Até quando o pessoal começa a aprender o violão mesmo, é mais fácil, inclusive, porque dói menos. Isso, dói menos. Né? Machuca menos. É verdade. Aprender. Então, assim, a nossa cultura ela é muito rica mesmo, né? Como esse podcast fala da cultura como um todo, né? Sim. O nosso ritmo principal, que é o samba, está incutido nesse todo, mas a história assim, é muito mais vasta e eu fico assim, muito maravilhado da influência. Eu passei a ter uma qualidade melhor no meu instrumento com o samba, conhecendo as outras culturas musicais do país e saber das suas origens e influências. É muito bacana mesmo. Eu acabei não trazendo, mas eu sempre fui cuíca, né? Sempre Você fui foi o cuíca. cara da cuíca. Eu né? fazia minhas cuícas de madeira. Meu pai sapateiro, minha profissão, eu sou professor hoje aposentado, mas eu sou sapateiro. E eu fazia minhas cuícas. Aí eu chegava lá, meu pai, que é isso? Chama-se cuíca. Que passa? Como toca? Aí mostrava para ele. Para que isso? A professora de educação artística pediu. Olha o golpe. Mas era, porque senão não deixava. Então não tinha nem tarraxa nem nada. Eu molhava o couro, envergava ele, amarrava com um arame cozido. Aí quando ele secava, assim, eu tirava, passava a cola tudo em volta, colocava lá e secava. Quando secava, colocava a taxinha. E aí era só, né, não andava com... Não fumava, mas o fósforo estava no bolso. E um pedaço de papel. Tacava fogo, já afinava. Olha. Esse é prático, né? Senhor? Aí anos Tem depois... história esse homem. Olha, cara, nem imagina. Não, que tem nem olha. ideia. Mas então, aí eu ia nas escolas de samba lá no Camisa, na Mocidade, na Peruche, nos anos 70, e os caras com aquelas cuícas, tudo bonito e tal. Eu chegava com o meu pedaço de madeira lá. E os caras davam risada, mas na hora que eu sentava, aí O couro comia ali eu dava risada. Foi nisso que o Tijoca me pegou. E o timbre do... Ela é diferente. É diferente, diferenciado. Totalmente. Muito diferenciado, porque os instrumentos de percussão, todos eles têm suas origens nas populações de origem de cada país. No caso dos africanos, as tribos, aqui as tribos ameríndias, que a gente chama aqui na América e tal. E esse instrumento aqui tem, tanto que na cultura religiosa, na Umbanda ou no Candomblé, ainda se usa muito o atabaque. E eles são feitos de madeira, não é de metal. Original, né? Hoje nós estamos usando no nosso terreiro um atabaque, que a afinação dele é feita com corda e com cunha. A gente tirou o que usava metais para poder esticar o couro. Né? Bacana. Para dar um timbre mais próximo da realidade. Do antigo, né? Isso, do antigo, exatamente. Então, assim, O som oco que a gente fala, né? Aquele som oco original, sem metal, sem nada. você imaginar o cara pegar um tronco de madeira e ele ficar ali dias e dias cavando o centro daquela madeira para poder ele virar um tubo de madeira para ele depois fazer. E qual era o recurso que tinha? Era esse, era a corda,
entendeu? Cunha, o cara ia fazendo, então é maravilhoso. Você pegar um reco-reco, a gente pega um reco-reco moderno hoje, vamos colocar isso no instrumento Sim. moderno de percussão. Ele é de aço inox com molas de aço, De aço. né? O antigo era feito de bambu. É outro timbre totalmente. Ratinho, bonito. Isso, exatamente. É gostoso, carinhoso, gostoso. Não agride tanto Isso, a orelha, exatamente. né? Que é a parte que a gente fala assim da música ser tranquila. Sim. Ela tem que ser agradável ao ouvido, ela não pode agredir o Agredir ouvido. o ouvido, Entendeu? exatamente. Como os músicos também, né? Às vezes vai tocar em conjunto, em bandas, ou seja, o que for em conjunto, e às vezes um quer se destacar mais que o outro, aí acaba estragando um conjunto todo, né? Exatamente. Um quer tocar mais alto que o outro, isso acontece muito, né, Norberto? Acontece demais, porque assim é a vaidade, né? É. É a Principalmente vaidade. na percussão, né? É a vaidade. Então, assim, tanto que quando eu fiz o trabalho de produção, que tá, né, que passei todo esse material, que eu fazia o trabalho de produção, que você tirava o som de determinados instrumentos, o cara queria te engolir. Eu falei, só que quem manda aqui, tem produtor que é bem mal educado, eu era até que eu era educado, mas era na resposta do que vinha do outro lado. Então, quando o cara vinha com um pouco mais de rigidez pro meu lado, para não dizer outra palavra assim, né? Então eu era obrigado a ser, porque assim, o trabalho do produtor é justamente gerenciar tudo isso, para ficar agradável para todo mundo, não ficar agradável para a vaidade de determinada pessoa, entendeu? Então certeza. é assim que funciona. E aqui o seu trabalho aqui de vocês também é mais ou menos na mesma praia aí. Tá certo. E você com 12 anos já começou a ir para a escola de samba? Quando eu era garoto, a gente tinha escola de samba no bairro, né? Sim. Até hoje o diretor daquela escola ainda é vivo lá, né? Ele é uma liderança no bairro, seu Zuquila. Cumbica, né? Cumbica, exatamente, Nova Cumbica. E aí tinha a Beija-Flor de Cumbica lá na Paz de Barros, lá na base aérea lá em cima, e na Nova Cumbica mais para baixo tinha a Unidos de Cumbica, né? A Unidos de Nova Cumbica, né? E aí a gente saía nas aulas de criança, né? Nas aulas de criança ia para se divertir. Como o Pepe falou, às vezes a gente tinha que ir meio escondido da mãe. Mãe, eu vou ali no colégio dar um jeitinho, entrava no olho da escola, quando ela descobria, a gente já estava lá na avenida, né? A Guarulhos ainda tinha aquela parte assim, bem saudosista, de ter os cordões de corda, que a gente ficava, as calçadas eram isoladas com cordas, né? A gente descia muito ali, a Capitão Gabriel vinha da Getúlio Vargas, descia ali desfilando para Dom Pedro. Então, assim, são histórias maravilhosas, a gente lembrar assim, é uma saudade assim enorme, que era uma coisa assim bem sutil, bem legal de você, a criança podia ir para rua se divertir, né? E você, Pepe? Eu Como também você foi para as escolas de samba? Então, olha, a minha história aí é mais para trás, porque eu vim de São Paulo, eu nasci ali nos Campos Elíseos. E meu pai tinha sapataria na Alameda Dino Bueno, que é a mesma rua que estava na antiga rodoviária, e tem o Liceu Coração de Jesus, onde eu fui batizado. E o samba era na Avenida São João. Eles saíam daqui para lá. E muitos sambistas vinham lá. Tanto é que eu conheci algumas figuras. Hoje eu vejo a importância. Naquela época, como moleque, eu não tinha essa ideia. O Zeca da Casa Verde, o seu Geraldo, o seu Geraldão. Depois eu fiquei sabendo que o seu Geraldão era o seu Geraldo Filme. Mas eu não tinha essa ideia de quem era o cidadão. Tá? O seu Juarez Cruz da Mocidade, o seu Inocêncio Tobias do Camisa, todos fregueses do meu pai. Por quê? O único sapateiro mais próximo da Barra Funda era dois. Era o italiano na Alameda Notman e o meu pai na Alameda Dino Bueno. Certo. E quando era época de carnaval, ele deixava a sapataria aberta. Então, era sexta-feira. De sexta-feira até sábado de manhã, a sapataria ficava aberta à noite para retoque, para arrumar sapato, para arrumar sandália. Eu com 5 anos já estava lá. Eu tinha que pintar sapato, eu tinha que engraxar sapato. Pra gente, porque o pessoal ia desfilar. E principalmente sapato branco. Quando acabava a tinta, que meu pai fazia, ele pegava tinta óleo e nós pintávamos o sapato com tinta óleo branca. Nossa. O pessoal adorava, porque brilhava pra caramba, ficava mais tempo e assim... E dava aquele up, né, no calçado, né? Nossa, o cara chegava com o sapato, mas que isso? E o sapato branco não brilhava tanto. Então foi aí que eu comecei a ir vender amendoim na porta, porque tinha que ter uma renda. Então, nos ensaios, eu ia nos estádios de futebol com meu pai, que ele me levava, comprava um pacote de amendoim, me pulava lá, eu ia vender o amendoim. E começou no Camisa, em 71. Eu tinha 13 anos. E o senhor Inocêncio já conhecia meu pai, então ele me levava lá, entrava pra dentro. O que o senhor Inocêncio fazia? Ô moleque, vem cá, dá esse chaco aqui, ó. Deixa esse chaco aqui, tá aqui, ó. Pega esse dinheiro aí do seu pai, aquele espanhol ganancioso lá.
agora vai lá tocar o seu instrumento. E eu ficava lá tocando, escondido. Aí ele ficava lá e quando dava a hora, ele chegava, ó, tá na hora. 10 horas, vai embora. Aí eu chegava lá, meu pai, poxa vida, Pepe, demorou uma hora pra vender os amendoim. Aí eu falava, fala com sua inocência. Para não perder o cliente, ele deixava quieto. Não, mas ele não perguntava, porque se E era bom pra perguntava, você, né? se perguntava, levava branco. Se inocência falava assim, você não deixa o moleque se divertir? Em espanhol, ganancioso. Sabe, então eu comecei por aí, ia na porta da Peruche, depois a mocidade veio para Casa Verde, eu vim para lá, e é assim que eu fui indo, e não desfilava. Não desfilava porque meu pai não deixava. Não deixava, seu pai já não deixava. Nada. Eu tinha que ficar na sapataria com ele e não tinha dessa desfilar. Nunca foi. Depois fui desfilar com 18, 19, 20 anos. Aí que eu fui desfilar. Antes disso não dava, porque ele não deixava. É a cultura europeia, sabe? A cultura espanhola. Tanto é que nós morávamos em frente ao cemitério da Cachoeirinha e meu pai pegava cigarro, pegava pinga e se via lá. Por quê? Ele falava assim, olha, me desculpe, mas lá na Europa não tem isso. Minha mãe ficava brava, mas ele falava que na Europa não tinha disso, que ele desconhecia. E, poxa vida, ele arrumou muita confusão com esse negócio aí. Eu não gosto nem de falar disso, mas acabei. Já falou. Já falei, gravou a roupa suja aí. E o Noronha, quando era com influência do hip hop, o R&B, tudo, você teve um grupo de dança? Assim, pra ser sincero, eu ganhei mais dinheiro dançando do que tocando. Porque assim, Que legal. a gente na minha idade de criança, entre 6 e 10 anos, quando você começa já a ver o mundo à sua volta, tinha meu pai que era do forró, meus irmãos eram roqueiros. Então eles cresceram ouvindo Pink Floyd, The Purple, né, Kiss, essas coisas assim, Black Sabbath e tal. Só que aí o que acontece? Começou a escapar de a gente começar a ouvir James Brown, sabe? Essas coisas assim. Vinham as coisas. Temptation, Stylist, que é aquela linha mais romântica dos back vocal e tal. Sim. E aquilo pra gente que, embora eu não sou negão, né? Sim. Mas o sangue lá começou a tocar o DNA lá, sabe? E aí a gente começou, eu comecei com 12 anos, assim, dava umas escapulidas, minha irmã ia pra discoteca dançar Bee Gees e outras coisas assim, a gente dava uma fugidinha, porque de vez em quando o cara tocava lá um soul music e tal, né? E aí eu comecei a aprender a dançar, né? E aí, com isso, a gente foi formando, começou com os irmãos, a gente dançando em casa, nos bailinhos. Tinha um vizinho que ele chamava Lucas, era um negão, 2 metros de altura, cara. Ele era assim, tipo Power Man pro gato. isso mesmo, exatamente. Aí, a gente ia lá, ele ficava passando nas picapes lá, o material dele para eles preparar pro final de semana. E a gente ia lá dançar com os irmãos dele e tal. Então, a gente terminou montando um timinho. A gente começou a ir de bico nas festas, né? Porque aquele negócio de bico, o pessoal antigamente não reclamava e tal. A gente ia de bico nas festas, começava a dançar. O pessoal começou a ver e começou a chamar a gente. Porque tinha festa, de casamento, o pessoal ficava meio tímido de ir pra pista dançar. E a gente ia receber um dinheirinho lá para poder Já animar você ir pra pista dançar, para atrair o público atrair pra o dançar. pessoal pra dançar. Né? Aí eu comecei a frequentar as casas noturnas, principalmente o Bolha e o Sanders aqui em Guarulhos, né? E aí a gente começou a firmar, pegou a época do breakdance, né? Conheci o Triunfo, né? O Triunfo não saía das pistas, ele tá aí até hoje, tava outro dia vendo ele na internet, o trabalho dele lá, né? Então, um forte abraço aí, Triunfo, pra vocês. Na hora que você vê esse podcast aí, ó, forte abraço. É o cara que favorece a cultura, né, meu? Favorece a cultura até hoje. Ele é um ativista aí da Da cultura, exatamente. Tem um pessoal fez ali na São Bento, tipo uma calçada da fama com assinatura da galera que começou o hip hop em São Paulo. Sim. E ele tem Ele é precursor, ele é bandeirante nisso aí mesmo. Ele foi uma das bandeiras que mais levantou o gênero musical da raça negra, do black music mesmo. Né? E com essa miscigenação de cultura que a gente está falando na nossa cidade, né? A gente vê muita gente que gosta de rock, que veio para a banda do rap, teve aquelas resenhas do pessoal também dialogar através do hip hop e tal, né? E o hip hop incorporou a dança, né? A própria musicalidade negra, o soul music, o funk americano e tudo mais, Tudo isso, que né? trouxe essa coisa legal pro hip hop. Isso que eu acho legal no Brasil, porque
fez uma mistura completa desse gênero de música, porque a gente veio curtindo fase por fase. Eu peguei o soul music, depois peguei a fase, veio o dancing dance, depois veio o funk, veio a disco, né? O dancing dance e a disco. Veio o funk e o hip hop conseguiu pegar do break pra cá essa miscigenação, que começou lá nos guetos, lá nos Estados Unidos, os negócios dos direitos autorais, dos grandes famosos, não deixar o pessoal usar os próprios hits, o pessoal usar de O base. pessoal começou a criar. Começou a criar, Aí já veio Django Horn, que esse Sunshine foi quem foi isso, que iniciou. foi Sunshine, o Jimbo Horn, que veio bombar mesmo. Isso tá vendo essa história que veio de lá? Zap. Zap. Depois a gente teve lá na América Central o pessoal que trabalha com esse gênero musical lá e veio com reggae. Com reggae pesado, né? Bem pesadão, assim, que teve Jimmy Cliff. Como é que chama o pai do reggae? Bob Marley. Né? E teve outras derivações, porque o pessoal do rock migrou para esse estilo. Foi. Então a influência da guitarra nesses estilos foi legal. E as bandas que começaram a formar base para o pessoal do hip hop, que tinha uma banda com guitarra, contrabaixo, né? Depois veio os metais, bateria. Isso é legal, cara. Entendeu? E a gente aqui no Brasil, mesmo a gente no samba, nos anos 90, a gente que é do samba, que acompanha nos anos 90, a mudança no samba no Brasil, sofreu todas essas influências da nossa cultura de base, o forró, o shot, mas também o reggae. Você pega músicas do arte popular, do Exalta Samba, os arranjadores piraram na batatinha, cara. Pegaram coisas do reggae, coisas do forró, do shot, e misturaram, fizeram uma salada assim, e isso trouxe gente que nem o pessoal do rap que veio, né? Marcelo D2 fez Isso, samba com Foi, rap. ele a música pro Zeca. Isso. Nossa, eu ainda apanhei pra achar esse Tá vendo que ele veio falar, cara? Você fala, caralho, que da hora. Muito legal, cara. Muito bom. A Márcia tá dando risada aqui. Ela falou assim: ó, a Ilha da Madeira é linda. Que legal, parabéns aí aos convidados. Beleza, Obrigado, Márcio. A Queijinho também tá aí, a Bianca Salvatores, que faz o podcast Salvatore. E o Mano T também tá curtindo aí a gente. Obrigado aí por estar junto com a gente. Essa é a família Black Sampa aí. Olha, e em cima disso que o Noronha falou, também dancei muito, mas só depois dos 22, 23 anos, os passinhos. E, ó, quando saiu em 79 o Bee Gees, aquele filme Zimbala de Sábado à Noite, tinha o Cine São Francisco aqui. Acredite se quiser, 18 vezes eu entrei no cinema para aprender todo aquele A coreografia do coreografia inteirinha. Aí ia no recreativo, chegava lá de parotozinha, sapatinho bico fino, né? É o mocassim, né? O famoso mocassim. Mocassim de sola, porque a borracha não escorrega. E tinha que ser um mocassim de sola, porque aí você deslizava Sola de couro. Eu lembro que eu era criança, eu já gostava. Desde garoto eu gostei muito de música, né? Desde de criança, minha mãe falou que com 2 anos de idade, minha avó tinha uma vitrola cheia de discos lá e ela falava, vai lá e pega o disco do Antônio Marcos. E eu não sabia nem ler, 2 anos. Aí ia lá, procurava, conhecia as fotos dos caras, quem era quem. Sim. Então ela falava, pega Roberto Carlos, pega Antônio Marcos, pega Newton César. O meu nome César era para ser Newton César, porque minha mãe gostava apaixonada pelo Newton César. Quando foi para registrar, meu pai falou, não. Aí ele colocou só César mesmo, esquece o Newton. Ele não quis. Tinha muito disso, né? Mas aí assim, é o que vocês estavam falando, e dessa parte da brilhantina, do tempo da brilhantina, eu era ainda garotinho, ainda não tinha idade para estar indo para baile, essas coisas, mas meus irmãos iam, então eu via muito lá eles se arrumando para ir dançar, passear, e o que rolava muito que eu acabava vendo nas festas, eram os bailinhos. Quando eles começavam a pôr aquelas lonas de plástico no quintal, opa, esse fim de semana tem bailinho. Alguém comum aí, tá escrevendo aí, tem jeito. Então, era muito legal colocar aqueles bailinhos mesmo, de garagem, de quintal Hoje tem mesmo. aí coisas eletrônicas para fazer aqueles efeitos luminosos. A gente ia lá comprar uma bola de isopor na papelaria, ficava colando caquinho de espelho. Era no máximo aquelas lâmpadas coloridas que ficavam piscando. Isso, no máximo. Era o máximo lá. E quando alguém trazia algum estroboscópio, né, aquilo lá era
Era o máximo do evento. Então, assim. Hoje tem laser e tudo mais. Tem de todo jeito, você tem equipamento muito pequeno que faz um efeito assim, né? Você tinha que ter canhões de vários tipos, aquela luz roxa, luz roxa. né? Aquele monte de coisa. Tinha que ter um motorzinho especial pro Globo, não era qualquer Eu tenho motorzinho. uma luz roxa aí que um camarada me deu e tá aí. Até hoje a gente tem. Então, e é mó barato essas histórias, né? Porque a molecada de hoje não tem noção do que era curtir de verdade uma balada, né? E ficava, virava a noite até amanhã nos Não quintal. tinha maldade, Não né? tinha maldade. Não tinha né? maldade. Você podia chegar, sair a hora que quisesse, andar pela rua, transitar sem problema nenhum. Hoje, nossa, até é perigoso você sair sozinho. É verdade. Hoje Dependendo do horário. hoje assim, se o cara quiser ficar com a menina e ela não quiser, ele até bate nela. Né? Como assim não quer ficar comigo? Né? Eles enchem o caneco aí de bebida, a molecada de hoje não tem noção do que é se divertir. Aí você falou isso aí, e quando a mina não queria dançar, né, Noronha? Eu tomei uma tábua. Não era que você tomava um fora, era aqui no recreativo, não sei, tomei uma tábua. Por quê? Você tomou fora. E tinha uma coisa também que eu ia no Sunday, eu também montei um grupo de dança numa época lá, a gente tinha lá uma brincadeira lá, chamava Explosion for Funk. Não é chique, né? É. E depois começou a chamar de street. Mas era bem espacinho, então eram dois amigos meus, eu trabalhava numa empresa que tinha um rapaz que era do Vila Carrão, aí ele tinha um amigo lá que gostava de dançar, então a gente trabalhava numa empresa de estrutura metálica, eu fazia projetos de estrutura metálica, e a gente, cada dia eu falava pro patrão, nós vamos lá embaixo arrumar os arquivos lá no porão, tal. Eu e ele, a gente tinha levado escondido, um pouco mais baixo e treinava os passinhos para depois ele ir para Vila Carrão, ensinar um amigo dele, eu vinha, ensinava um amigo do meu bairro lá, a gente constava os 4 depois no salão, a logística toda preparada assim, e dava certo, a gente ensaiava e ficava legal. Então, e além disso, tinha os lugares que você ia, né? Vou na Toco, Sim, tinha vou na lugares. Ponta, vou no Radar Cantando. Palmeiras, Era muita coisa. Chic Show. Então, você também tinha você com o seu grupo nos lugares para se mostrar. Pra se mostrar mesmo. Nossa, São Miguel. E tinha um respeito, né? Tinha O respeito. pessoal não tinha esse negócio de o nosso rival chegou. Não, os caras chegaram, vamos ver se eles são bons. Aí você tinha que chegar lá e desenrolar. Lá. Principalmente se chegasse todo mundo arrumadinho igual. Isso. Aí roupa, isso aí. Roupa. Não, e o duro é quando era bom, todo mundo fazia roda em volta. Volta em volta. Era uma delícia. O morte do grupo é quando o pessoal ficava em volta de você. Era o respeito, né? Né? Era o respeito. É o respeito. E quando você desempenhava bem, todo mundo, independente, até os caras que estavam lá, os donos do pedaço, batiam palma. É verdade. É muito bom. E quando foi que você começou a desfilar? Então, quando nessa idade, próximo dos 10 anos. Como o samba, né? Vamos voltar pro samba, que é Isso, né? Quando eu tinha próximo dos 10 anos, a gente jogava bola nos times do bairro. certo. E a liderança do samba na cidade também era a liderança no esporte. Ah, E chamou a gente para ir desfilar na ala de criança. aí ali você já. E aí tinha que ir escondido, porque se a mãe soubesse, né? Quando ela via, a gente já tava lá, né? E eu fui, porque eu sempre fui meio danado, né? Fui, assim, peraltinha. Então eu fui a primeira vez, gostei, e depois daí pra frente não tinha jeito. Quando a minha mãe viu que eu fui e voltei bem, depois ela só queria saber com quem ia. né? E depois aí ela liberou geral pra gente poder fazer, porque isso também criou o que a gente é hoje, Certo. em termos de cultura, né? E quando você, com 20 anos, que você foi pegar um cavaco para falar? Foi, então, porque depois da fase de dançar, depois dos 18 anos, eu entrei na fase do exército. Certo. E aí vem aquela coisa na cabeça, você tem que estudar, trabalhar. O exército dá aquela condição mais rígida para você, como homem, você tem que aprender a ser homem, aquele negócio, aquela história assim mais rígida. E aí eu falei assim, eu não vou deixar de fazer a minha cultura, mas o desejo do cavaco sempre foi grande. Embora meu pai era músico, mas ele nunca incentivou nenhum filho a pegar no instrumento, nunca gastou um centavo com formação musical em nenhum dos seus filhos. Todos que são pela veia artística mesmo. Porque tem mesmo. E aí, quando eu entrei no exército, eu fiquei com vontade, só que eu estava desempregado por causa do exército, aquele negócio todo. Quando eu fiz 20 anos quando eu dei baixa no exército, eu já arrumei emprego já, tipo assim,
30 dias depois eu estava trabalhando. Certo. E o meu primeiro salário foi o meu primeiro cavaquinho. Já comprou um cavalo. Tudo, sabe, o Janine queixo duro. Naquela época, o Janine já não era um instrumento assim, top de linha, né? E aí o sonho foi esse aqui, o Delvec. Eu levei uns anos ainda para adquirir um desse, né? E aí eu peguei aquele cavaco, aí comprei o primeiro pandeiro, o primeiro rebolinho. Aí os meus irmãos mais novos, que também dançavam comigo, gostavam de black music, tinha essa veia artística do ritmo negro na veia. Certo. Então aí a gente começou em casa. Aprender em casa, começou primeiro com o balde, eu comprei o cavaquinho, era um balde, uma lata, né? Lembra dessa história? O instrumento do moleque é uma lata. E aí a gente pegou o instrumento, aí eu fui e comprei um instrumento de percussão, né? E aí o meu irmão caçula começou a tocar o rebolinho e o meu irmão, o vice-caçula, né? Ele começou a tocar o pandeiro. O que é técnico de som hoje, que é eletricista e tudo mais, ele tinha essas habilidades de musical também, aí compramos um tantã, ele começou a tocar o tantã. A minha irmã gostava de cantar Clara Nunes, Dona Ivone Lara, e aí ficou ali na família. Tinha festa, tinha que juntar o pessoal para tocar, né? E aí o pessoal começou a ver aquilo, a gente numa festa levava os instrumentos. Foi aí que começou a surgir os primeiros convites para tocar em bar. Só que a gente não tinha um negócio assim de tocar profissional, era meio no oba-oba. Tanto que o primeiro nome do grupo foi Grupo Folia, pela folia de tocar. Faz isso. Aí isso de 87 a 88. Nesse meio tempo, eu comecei a aprender um pouco mais com o João Bosco lá do Urapuru, que era muito amigo do Antônio Carlos, que era do grupo Aboriçamba, que nasceu lá na Paz de Baus, que é na minha região, né? Aí o Carioca era muito amigo desse João Bosco, meu amigo, aí eu comecei a fazer umas aulas com ele e comecei a conhecer os caras do Aboriçamba. Aí que eu conheci. E sem saber, o meu irmão, que é contrabaixista, um dos mais velhos, que era roqueiro, ele tocou com mesa de bar, o João Batista. João Batista, meu irmão. E ele também tocou com a primeira formação musical do Aboriçaba, que era um grupo de reggae, que chamava Raiz do Reggae. Raiz do Reggae, exatamente. Lá de Cumbica. Sim. E aí, quando eu comecei a conhecer o pessoal, que eu vim saber que o meu irmão tinha tocado com ele. Quando eu vim pra noite, que eu vim também saber que ele tocou com mesa de bar, meu irmão tocou com grupos de forró e tal, né? E aí, um tempo mais tarde, eu fui dar aula, ele tocou jazz com o cara que era da escola, sabe? O Armando Leite lá da Tecnoarte. A história, cara, a história pra caramba. O seu irmão chamava João Batista. Como que chamava o Bisoca? João Batista. João Batista. E aí o pessoal chamava ele assim, o nome artístico dele era João Bar, né? João Bar. Então, João Bar, ele foi o que, assim, depois do meu pai, foi o que mais se preparou pra música. Ele é regente de coral, toca piano, teclado. Né? Recentemente a gente tem um irmão da Vila Maria que só tocava violão e guitarra, começou a tocar teclado, e aí um amigo precisava vender um piano, ele também se formou em piano, esse meu irmão, sabe, da Vila Maria, que tem um projeto musical muito bacana em hospital, assim, filantrópico, muito bacana. Então é uma história assim, se for falar aqui, tem história, cara. Tem história. E o Pepe, manda um salve aqui pra Ruler Nana, que tá aí assistindo a gente, muito obrigado aí. Falou que podcast legal, a Márcia também falou que parecia de John Travolta. Quem parecia de John Travolta? O Pepe parecia de outra volta. No meu caso, Como você começou lá com a galera da música? No samba, meu pai não deixava. Então eu ia na escola de samba lá, vendia meus amendoim e tocava. E o Bisoca, uma vez passando, me viu com uma turminha, porque você não se misturava com os bambambam. O bambambam era eles e a turma que estava começando aqui. Eu ficava tocando minha cuica ali e tanto ver os caras, eu comecei a me aprimorar muito. E tinha muito choro, então eu comecei a ir atrás de tocar brasileirinho. Tico-tico no fubá. Fazer assim. E quando tinha o hino nacional, ficava tentando tocar o hino nacional e conseguia. Aí um dia ele passando, ele olhou e falou, você é muito abusado, moleque. O que é isso aí? Eu falei, uma cuica. Ele pegou e falou, isso é uma cuica. Ele tentou com a mão e não entrava. Aí ele pegou e falou, toca. Aí eu toquei. Você vê, 13 anos, 71. Aí, quando ele ia lá, ele chamava para tocar. Aí eu sentava e tocava com eles. Tocava uma ou duas músicas, ele falou, tá bom, pode ir. E em 74, quando eu tinha 16 anos, foi quando ele me escalou. Olha a sabedoria do cara. Ele sabia que ia ser um bom músico, né? Então ele falou, ó, toca ali duas músicas e sai fora. Porque isso aconteceu comigo também no começo. Isso é a sabedoria do artista, né? Ele não deixava, ele falava, toda vez que eu vim aqui, você vai tocar no máximo 3 músicas e você vai embora.
Até para incentivar, né? Sim, isso, essa é o que eu tô falando, sabe? Porque hoje muitos músicos são tão bons e acaba sendo arrogante, não dá espaço para ninguém, acha que é só ele, É verdade. né? Você vê, e aqui em Guarulhos, ele começou, quando ele fundou o grupo, 11/11 de 69. Sim. E ele era a Bisoca Samba Show, era a Bisoca do Cavaco, Bisoca do Camisa, os nomes que ele usava. E só em 86 que ele foi, ele queria que os filhos tocassem, que foi ser mesa de bar. Mas até então, era trio BBC, Boca, Bisoca, Carioca, depois Jorginho do Pandeiro, chegou eu, isso estou falando de 1977, 78, 79, Sim. até 84, quando começou a ideia de dele fazer o grupo. E nesse tempo, eu já tocava 11 anos com ele, quando os filhos começaram a tocar. Ninguém tocava com o pai. Aí, quando foi em 85, amadureceu a ideia. O Sérgio, do Zé, que foram os que entraram depois de mim, para formar. E naquela época estava o Boca do Violão, o Bisoca, eu, o Carioca saiu, entrou o Sérgio e o Zé. Então, o Mesa de Bar passou a ser aquilo. Em 86 fundou o grupo. Mas eu vim sempre acompanhando ele. Tive convite para ir para outros grupos, para participar, e eu não conseguia, sabe? Era um pai para mim, o meu paizão, eu não conseguia, eu não me via. Quando eu tocava com os outros, eu falava, caramba, Tava faltando alguma tava coisa. Noronha, e aquela coisa, e até, você vê, se eu for contar geral, 25 anos que eu toquei com ele, mas eu conto a partir de 1974, que eu tinha 16 anos, que ele falou, agora você vai tocar comigo. Então, aonde ele ia, Pino, vamos tocar. Tanto é que meu apelido, eu sou José em espanhol, é Pepe. Pepe. E ele que me pôs, ele falou, não, você vai chamar Pepino, porque você é um pepino. Naquela época a gente fala, ih, deu pepino. Nossa, deu pepino. Ah. Aí ele me pôs o apelido de Pepino e ficou Pepino até hoje. É o Pepe. E aí foi 23 anos ininterrupto, até ele falecer em 97. Certo. Mas sempre foi junto com ele foi meu mestre, professor e tudo. E era assim, Noronha. Ele pegava o cavaquinho e pega a cuíca. Ó, dó. Tinha que fazer dó só na cuíca. Ele tinha que achar a nota. Hoje, não, depois que ele faleceu, eu não fiz mais isso. Sei lá, para mim foi um choque. E para todos nós que até hoje sentimos. Mas, pô, eu vivia com ele o dia a dia. Todo dia eu tava lá, todo dia. Eu ia estudar, voltava da escola, passava lá para tomar benção, que eu morava ali no Itapeji, que ele morava lá também. Passava lá para tomar benção e para ir para casa. Ah, legal. Então, a minha carreira musical foi sempre através dele. Eu não tive outra pessoa que não fosse com ele. Legal. Que motivasse, incentivasse bastante. Que fizesse tocar com educação musical. Com a educação. Não você vai sentar lá e nunca me deixou tocar com cuíca grande, pequena. Você começou com a pequena, que a pequena ninguém toca. Então, eu ficava sempre... Todo lugar era com a pequena. Uhum. Até uma vez no Vai Vai, o Jamelão chegou lá para tocar. Ele subiu, olhou assim. O Bisoca, qual é a nota? Ele, você já sabe. Aí ele olhou, ele só fez assim, ó. O quê? Era com a cuíca pequena. Ele tirava um barato. Que é isso aí, ó. A pica pequena, porque normalmente é grande, né, Noronha? Você vai no seu, você não vê ninguém. E a minha não. Cuíca de 12 polegadas pra cima, né? Tem umas que é bem grandona, que quase não se usa mais hoje nas escolas de samba. Exato. Era bem grandona, que era bem grave, é lindo o som dela e quase ninguém usa mais. Não usa mais, né? Então, a minha carreira sempre foi por aí. Depois, o resto, gravamos muitos shows por aí, com grupos. E, às vezes, até fazendo... como se diz, pequenas participações, né? Sim. Foi nesse ponto aí que veio minha carreira musical. Começando. E conta pra gente, Noronha, alguma coisa bem engraçada que tenha acontecido com você, assim, que não era pra acontecer, e hoje você ri, mas... Assim, que é triste, é você, assim, ela é engraçada hoje. Mas foi Mas trágico. no momento foi triste, porque assim, de 96 a 99, eu fiz cavaco para a Imperatriz do Morro aqui em Guarulhos. Né? Foi a minha primeira experiência tocando de harmonia na escola. Então eu ia para os ensaios, lá perto do Primavera 2, lá, Sim. no Paraíso. Eles tinham uma quadra na época, mas não cabia quase ninguém na quadra, então ficava mais na rua. E quando dava quase, tipo assim, 2h30, 3 horas, acabava
Aí o primeiro dia que eu fui, eu não sabia que não tinha ônibus pra voltar pra casa. Pô. Sempre moro no mesmo endereço que eu moro hoje, né? Ah. E recém-casado. Eu já vi, recém-casado, a mulher ficava numa pé, né? E aí eu saí lá do lugar, cara, a pé, mano. A sorte que tinha uma galera que ia fazer a mesma caminhada, o último ficava no secap. Depois do secap pra frente eu subia Ainda sozinho, ia. né? E aí eu tava. Aí quando o último passou do secap, eu fui subir aquele ladeirão lá, né? Ei, da base aérea. Aí ali não tinha muito aquilo ali, tinha uns matos ali e tal, né? E aí eu tava passando assim, com medo de vir alguém me assaltar, alguma coisa assim. Aí mexeu o mato assim, cara, eu fiquei branco, amarelo, cor de rosa, né? Achando que era alguém que ia me assaltar. Aí depois quando eu vejo, era uma vaca que tava lá e a vaca saiu. No primeiro momento eu me assustei, né? E quando eu contei essa história, eu dou muita risada, né? E por incrível que pareça, quando eu tava no exército, aconteceu uma coisa muito semelhante. Uma vaca A gente quase meteu bala na vaca, eu falava, meu Deus. E depois eu lembrei dessas coisas assustei, eu ri muito depois, e se assustar por causa de uma vaca, que era comum ter nos bairros de periferia, ter animal desse jeito, né? que é meliante. E o cara veio tentando, né, meu? Com essa pista, nego maduro, né? Tá chegando, né? Com medo do assunto Uma vaca. da vaca. Vaca mexendo, né? Essa é uma das coisas que acontece, isso entre outras, né? E você, Pepe? Conta aí. Além de muitas, uma que eu achei interessante e curioso foi, nós estávamos tocando no Grafite Bar e o palco era alto, palco alto, e eu tocando tumbadora, empolgado num samba lá. O grampo da tumbadora enroscou aqui, eu subi por cima dela, eu caí do palco com a tumbadora, Tomou um lá no capote. chão, o povo afastou, eu caí. Nossa, foi um tombo interno, mas sabe o que foi interessante? Pra mim foi uma vergonha, mas o pessoal me levantou, pegou, pôs a tumbadora lá e eu continuei tocando lá. Nada aconteceu. Aí depois que aconteceu isso, aí o pessoal assim, caramba, meu, você teve uma sacada. Eu falei, que sacada? Eu caí de A minha parte do chão. quase 2 metros de altura. E essa foi uma coisa assim bem interessante das músicas históricas. Tem história. Se for contar cada história que acontece. É uma bagunça. E como foi a história depois que você casou? Como é que você administrou a música e o casamento? Então, o primeiro casamento foi bem difícil. Com quase 6 meses, quase acabou, porque eu estava no início do trabalho profissional. Sim. Porque até 88, 89, a gente ainda estava naquela coisa mais artesanal, de você se divertir e brigar, de brincar e tal. Né? Embora mesmo a gente chama de trabalho, mas a gente que gosta de música, isso é uma diversão pra gente. Sim. Só que, assim, como o pai dele tinha um pouco de preconceito com o negócio de música, muitas mulheres ainda têm, não muito pela música, sim pela razão que você passa a ser foco no olhar. E a mulherada não dá moleza por aí, né? E a gente também tá no sangue, tá na veia, olha o bicho safado, né? Então você vê uma mulher dando brecha, o cara termina indo pra cima. Embora eu usava aliança, era ser casado, fazia a minha parte direitinho e tal. Até fui chamado de um nome bem estranho. Um dia que a turma, todo mundo pegou, todo mundo sobrou uma, mina me chamou daquilo, né? E porque eu não quis saber da menina, porque eu tava fazendo a minha parte, meu casamento era esse casado e tal, né? E a mulher não gostava muito de ir. A gente tinha muitas brigas por causa disso. Então foi muito conflitante, né? Chegar ao ponto de falar pra mulher assim, ó, se você não concordar com o meu trabalho musical, então o nosso casamento acabou. Não dá Porque certo. eu gostaria que alguém que pudesse compartilhar comigo os meus sonhos e construir uma vida comigo, né? Ela como um todo, não só uma parte. Isso foi muito triste para mim na época, eu fiquei bastante triste, desmotivado, entrei até um pouco em depressão na época por causa disso, porque eu gostava muito da mulher, queria que meu casamento fosse para frente. Mas depois de um certo tempo ele terminou acabando mesmo, né? Isso terminou balançando muito e a gente viveu assim, quase 10 anos aí e tal, né? E a segunda eu conheci na noite. Eu conheci na noite, agora vai dar certo. Foi pior, ela tinha sido até da minha sombra. Até assim, no segundo casamento eu fiquei um pouco afastado da música. Até argumentando que era esse problema, né? Sim. O casamento ter dado certo por causa da música. Mas não foi isso não. E a primeira coisa que eu fiz quando eu descasei a segunda vez foi voltar pra música. E não sair mais. Né? De uma forma ou de outra, mesmo hoje fazendo o trabalho de influenciador, né? Eu não deixo de pegar meus instrumentos em casa, dar uma passada, vou
ver os amigos tocar, divulgar Sim. o trabalho dos amigos. Alguém sempre me convida para pelo menos cantar uma musiquinha Cantar lá um com pouquinho, eles. Então tá. você tá ali, porque isso para mim é como se fosse um jogo de bilhar, o futebol para alguns. Sim. Jogar um dominó lá no boteco, tomar uma cerveja com os amigos, até para Exatamente. desestressar o dia a dia. Então, isso funciona para mim. Nessa pandemia eu tô sofrendo. Porque eu lembro que você estava vindo bastante aqui na Black Sampa e você filmava tudo, tem o seu canal, né? Que você postava lá e fazendo todo aquele trabalho. É uma coisa que vê que você gosta de fazer isso, você gosta de estar ali. Bonito. E é lindo o seu trabalho. Quando eu fiz os trabalhos com o pessoal do Sururu do Samba, porque eu nunca tinha trabalhado em rádio. E eles não me conheciam, o meu trabalho. Né? Aí eu fui visitar um trabalho deles lá no Adamastura, ali no centro. Eles foram cobrir um evento do Dário Neto lá. Eles foram Sim, fazer a Dário cobertura. Aí eu conheci eles pela internet, me apresentei e tal. Aí eles me convidaram para fazer um podcast, que hoje a gente chama de podcast. Naquele momento eles falavam lá para uma entrevista. Né? Que era um bate-papo informal que a gente está aqui hoje. Né? E aí tinha um empresário que é o Paulo Rogério, né, que é muito amigo deles também, estava lá, que fazia parte da equipe deles, para poder trazer as atrações e tal. Certo. E aí ele falou pro Amaury, né, falou pro Amaury Diniz, Amaury, né, o Dono é um cara legal, ele podia fazer parte da equipe. E aí o Amaury me fez o convite, ele é Cristiane, e eu fazer a parte de produção musical, né, de coordenar principalmente os eventos de fora da rádio, né? Principalmente eles, que é cuidar da mesa de som, da parte técnica, que nem o Thiago JC faz ali para você hoje, né? O Nico também faz, né? Você precisa ter alguém ali para auxiliar, porque senão você não consegue dirigir o trabalho, né? Então eu comecei a fazer isso, e comecei também a fazer o intercâmbio com os artistas da cidade, que eu conheci o pessoal tudinho e tal, né? E sobre a história do samba, que a gente está falando aqui também, que é legal lá, né? A gente recebeu o JB lá no programa, até um abraço aí, Rui, o JB Samba tá fazendo 51 anos aí, tem uma história bonita, bacana, né? Legal, parabéns, JP. Hoje eu estava vendo um material na internet, o Rui estava com o pandeiro lá no Fly, lá, divulgando o trabalho deles, né? Então é muito bacana essa história de você se envolver com esse lado. E aí eu comecei a produzir depois algumas comunidades, porque eu tinha terminado uma segunda tentativa com Essência da Cor, que era o meu grupo, que lá em 88, 89 a gente chamava Grupo Folia, Sim. né? Voltando lá um pouquinho lá. E aí a gente foi para o trabalho profissional, a gente queria um nome mais profissional. Aí a gente tinha Raízes do Samba e Essência da Cor, porque a gente não tinha nenhum, a minha família não tem nenhum negrão, mas a gente tinha aquela pura essência da cultura negra, tanto que já vinha do Black Music, Legal. E com o samba. E aí terminou ganhando a Essência da Cor, né? E hoje essa marca vai fazer 34 anos a Essência da Cor, né? A gente ficou aí mais de 15 anos aí entre anos 80 e 90 fazendo. Aí paramos um período em 97, aí eu voltei em 2009 com uma nova versão. Aí me desencantei com o ego dos artistas que a gente comentou antes aí no início do nosso podcast aí. E aí eu falei, pessoal, então vocês seguem a carreira de vocês que eu vou seguir a minha. Aí eu fui trabalhar no rádio, né, com a Amaury e a Cristiane. Depois eu fui produzir algumas comunidades de samba. Aí me veio aquele insight de fazer um trabalho de comunidade, que é um trabalho com a arte do samba, focado no trabalho social solidário. Eu também coloquei lá aí para você. E aí eu produzi o Tia Rosa primeiro, que era um Tia Rosa lá no Tabuão, que vai voltar agora em dezembro, dia 18, aí Que legal. Tia Rosa, dia 18 eles vão voltar com o projeto deles aqui, que é uma parada, né? E aí eu comecei a produzir a parte técnica, né? Sim. E aí ficou legal, deu um up no trabalho deles, eles agradeceram muito na época. Depois eu ajudei o Quintal da Tia, que é um projeto só de mulheres, legal. Em 2015, quando eu tinha a comunidade Raízes do Samba. Daí o nome Raízes voltou. A pauta como comunidade, entendeu? Bacana. E eu tô querendo voltar a fazer isso ano que vem. O Raízes do Samba, eu tô estudando um jeito, por causa da minha Umbanda, eu tenho um compromisso com a Umbanda muito sério, e eu preciso arrumar tempo para todo mundo, né? E tem outras comunidades, que nem o Samba e Companhia, que eu sou padrinho do meu afiliado lá, o Anderson de Negro, né? E ele queria que eu tocasse o Samba e Companhia, mas eu estou meio atribulado por ano que vem com esse projeto de talvez voltar com o Raízes do Samba, ou um projeto dos compositores na cidade. Legal. Eles estão precisando de espaço. Bacana. Interessante. E o Pepe, como é que foi sua vida familiar, casar e ter filhos? E aí, como é que foi isso? Então, a minha vida foi até que não foi tão difícil que nem a do Noronha, porque quando eu conheci a Olga, a dona Elza, a mulher do Bisoca, ela falou assim, ó, quando eu quero conhecer, traz aqui.
Foi em 84. Eu levei ela lá. Aí nós dois lá, eu, Bisoca, sentada, a dona Elza com ela. O que vocês estão fazendo aqui? Limpa. Aqui é conversa de mulher. Limpa. Vai lá no boteco lá no Ceará. E Pega ela uma mandava mulher- assim mesmo, era. Era. A dona Elza é trouxe. Aí fomos lá, pegamos meia dúzia de breja e ficamos lá. Elas conversaram. Aí na volta eu falei assim, tá, vocês vão namorar e vocês vão casar. E o Bisoca falou assim, Olga, o que você quer de presente? Ela falou assim, olha, se você estiver na igreja e tocar carinhoso, eu não quero mais nada. E Olha, no nosso casamento no Itapejica, na gruta, eu lá no altar, ela entrando, ele e o Zé Gordo, o J. Grovski, sim. tocando Oh, carinhoso. legal. E ela entrou, e assim, o fundo musical foi só choro. E eu falei para ela, eu falei, olha, minha vida é isso aqui. Estamos aí há 35 anos. Caramba, que 35 legal. anos e juntos. Eu adotei uma criança porque ela perdeu o nosso... Ela perdeu, né? Foi uma coisa do corpo e da vida. Do 6º pro 7º mês deu eclâmpsia. Depois ela perdeu mais 3 e não deu. Sim. Aí o médico falou assim, olha, ela vai morrer qualquer hora na mesa. E aí eu falei para ela, eu falei, então doutor, fala para ela. Aí, vamos adotar? Vamos. E nós adotamos o Renato, que você já Sim, conheceu, o teve Renatinho. aqui. Meu filho ele é autista, é leve, mas tem uma porcentagem. Sim. E ela sempre me permitiu. Porque eu falava para ela, olha, mas se você achar que eu vou sair daqui atrás de mulher, você pode me vigiar, pode ir atrás, que você vai ver, é o samba. Para mim era o samba, não tinha outra coisa. E, poxa, você veio em 84, primeira vez que eu levei ela no samba foi aonde? Lá na Vila Sônia, na casa do Jura, que era o compadre do Bisoca. E quem que ia lá? O pessoal do JB. O Rui, o Benê, o Osmil, todo mundo ia lá para a casa do Jura, aquele que fazia as feijoadas do Camisa. Sim. Aí começou a ir comigo para lá, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, só que assim, foi 1 vez, 2 vezes na noite, uma vez ela dormiu em cima da mesa. Dormiu em cima da mesa, eu, bem, mas você tá dormindo? Ela falou assim, ó, quer saber? Dá 9 horas, eu preciso da minha cama. Eu falei, nossa, dá 9 horas, eu preciso do meu palco. Aí, ela nunca me atrapalhou, sempre me incentivou. Legal. Quando o Bisoca morreu, eu fiquei assim, não sei se é depressão, deprimido, fiquei muito abatido. E ela quem me sustentou, falou, não, você vai lá, Motivou, você vai né? voltar, você tem que tocar, que é isso? Você acha que ele ia concordar com isso? Exatamente. Não, ele tá olhando, você acha bonito? Não, que é isso? Aí eu voltei. Aí lembrou dele puxando suas orelhas. Entende? Então foi assim, ela sempre me apoiou, ela sempre esteve comigo ali, nunca... Até hoje, você vê, durante a pandemia, eu em casa eu ensaio. Eu ponho lá um fundo de quintal, aí um dia eu toco a timba, no outro dia eu toco o bongô, no outro dia eu toco a cuíca, no outro dia eu toco a gogô, então eu vou praticando para não perder o andamento, né, que nem a gente fala. Sim. A música é assim, uma convivência constante. Sim. É que nem exercício, você para de fazer exercício, você não esquece o que é, mas você atrofia um pouco. Exato. E música a gente pode atrofiar o ouvido. Exatamente. Então é importante todo músico ou cantor Sempre. estar sempre exercitando. Pelo menos um pouco, se não pode mais na mesma rotina, mas um Claro. pouco. E principalmente para quem toca, né? Se você parar de tocar uma semana, quando você pegar, você fala, foi enferrujado. Pô, mas você só parou uma semana, mas bate E na é o cabeça. combustível da nossa alma. Não, a música... Não tem pra ninguém. A gente vive disso, né? E falando sobre as companheiras, eu tenho que dar um salve aí. A patroa tá aqui, a Wanda Clemente. Um beijo, Mori. Ela vai comigo, ela ajuda, ela participa, ela questiona algumas coisas que às vezes quando eu faço errado, ou então quando alguém está fazendo errado comigo. Isso é importante, você ver que a pessoa tá compartilhando com você e crescendo com você naquilo que você gosta de fazer. Isso aqui é legal, né? Isso é verdade. A minha também. Tanto é que ela teve no troféu na Arte e Movimento, Sim, né? foi Eu lá. falei pra ela assim, olha, nós vamos trabalhar no troféu Arte e Movimento. Ela falou, nós? Quem nós? Eu falei assim, o César convidou você para ajudar. Ela falou assim, tá, então o César convidou, eu vou. Eu falei, caramba, Não, ele convidou. Então, ela sempre ajudou. Sempre ajudava a mesa de bar, sempre com fotos, sempre com filmagem, sempre ali nessa frente, fazendo e ajudando. Então, também, ó, dona Olga, Renato, papai tá aqui, ó, grande beijo e abraço para vocês aí, ó. E minha família, que sempre me apoiou, minhas irmãs, Bernadette, Marina, Nica, meu cunhado Toninho, da Cachaça Ouro Doce, né, que estão lá em Tuiuti. E o grupo Compadre Bororó, né, o meu grupo de forró,
que é o Compadre Gororó do Martinho Zacaria, que já veio aqui na Black Sim. Samba se apresentar. Legal, caramba. Então, eu, graças a Deus, eu sempre tive um apoio muito grande de fazer e, assim, até de não me deixar inquieto. Às vezes você quer ficar quieto, né, Noronha? O cara vem, pô, mas você está fazendo o quê? Nada. Vamos fazer alguma coisa. Bem assim. E a parte social, que é importante, que nem você estava falando, né? Do pessoal voltando lá fazer os trabalhos. Como que é hoje o seu pensamento assim, pós-pandemia? Porque a pandemia deu aquela parada, ninguém teve que fazer muita coisa, né? Foi tudo para a internet, todo mundo só fazendo seus trabalhos, muitos online, muitos se concentrando mais em compor e fazer arranjos e tudo mais. Mas agora, acabando a pandemia aí, né? Que a gente espera que acabe, lógico. A parte social, qual que é o futuro aí Então, dos trabalhos? recentemente, o Wander, que é uma das lideranças do samba da cidade e tal, né? Ele tem um projeto que já faz mais de 30 anos, que é Mate Sua Fome de Samba. Aham. Teve bastante êxito recentemente, que eles fizeram no Kawasaki. E até eu faço as pontes, às vezes, para algumas pessoas da minha comunidade que eles doam cesta básica. Legal. Então a cesta básica veio até, dessa vez veio bem farta. Então, quer dizer, foi legal isso, que a sociedade, como um todo, está entendendo que não é só ir lá e gastar R$ 500 com cerveja e beber. Fazer festa. Não, o cara levou 1 quilo de... Em vez de levar 1 quilo de arroz, o cara levou 5 quilos de arroz. Legal. Exato. Isso é bacana, assim, entendeu? Então, assim, a gente está com uma perspectiva muito bacana para 2022, com os projetos sociais, porque, assim, as comunidades de samba da cidade, teve problema. A Samba e Companhia, que eu sou padrinho, ela parou um pouco, porque a própria diretoria lá deixou de se entender, né? E o Quintal da Tia deve voltar agora, ou nesse finalzinho, ou na virada do ano, voltar a fazer. E todo samba de comunidade, que colocou o rótulo de comunidade, tem que ter um projeto social solidário, qualquer um. Seja a captação do alimento, Sim. seja educacional, sabe? Qualquer um assim. E eu aprendi isso na escola de samba da Vila Maria. Porque eu fui levar meu filho lá para um projeto de futebol que tem lá, e eu fui muito bem recebido pelo presidente da escola. Sim. E aí, quando eu entrei pelo salão principal, que é a quadra, estava tendo balé, estava tendo o pessoal cuidando do pessoal da terceira idade com exercício, música Legal. e tudo mais. Aí eu perguntei o que é isso aí? É escolinha? O pessoal paga? Ele falou, nossa, é o projeto social da escola. E tem outras coisas, a gente também tem um projeto que envolve alimentação. Aí eu até me ofereci para dar aula de música, de graça. Mas ele já tinha uma equipe grande lá, ele falou, nesse momento eu não preciso, mas se eu precisar eu te ligo. Certo. Né? Então, assim, aí eu falei assim, pô, a gente pode dirigir isso dentro das comunidades dentro da nossa cidade. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu vi vários projetos de comunidade pelo Brasil afora e aqui em São Paulo, onde os músicos não ganham, onde o DJ que leva equipamento, ele não ganha, certo? E aquela festa rola de bom grado e você olha para o lado, você vê alimento, você vê brinquedo, você vê fralda. Tem o projeto Gospel na cidade hoje, que é o Samba da Irmandade. Alô, pastor Dodô, Ricardo Sá, meu amigo Daniel Renovado, que é os craques aí da música gospel na cidade. E aí o projeto Samba é feito num bar, aqui no Anel Viário, aqui perto do McDonald's, num bar comum, e é o pessoal da igreja que vai lá. E não tem essa frescura que eu sou católico, que eu sou um bandista, que eu sou espírita, na Bahia todo mundo é recebido. Legal, né? bacana. E arrecada o quê? Alimento, fralda. Então essa é a perspectiva para 2022, que esses projetos se fortaleçam e que eles se ajudem. Porque essa que era o foco. Você chama a sua comunidade eu chamo a sua comunidade para vir na minha, em contrapartida, quando você fizer um evento lá, eu vou como atração. A gente teve aqui no Samba e Companhia, lá no Fundão de Pimenta, lá na quebrada, bem na comunidade mesmo, na favela, o pessoal de Pirituba foi lá. Legal. Entendeu? E aí eu cheguei lá, o pessoal de Pirituba que até quebrou, que o próprio pessoal da comunidade não tinha chegado. Aí eu já peguei, eu já tinha ido mais cedo, arrumado o som, que era o meu equipamento que estava lá, Sim. passei o som, voltei para casa para tomar um banho, trocar a pele, né? E voltei para quando cheguei lá, estavam os caras tocando. Legal. Né? E aí eu falei assim, puxa, que da hora, e os pessoal super gente fina, então a gente depois também foi fazer visita deles lá em Pirituba e tal, como o pessoal que era do Samba da Alegria, que era do Brás. Hoje o pessoal, um casal que era a liderança, acabou o Samba da Alegria, hoje eles estão no Quintal da Tia, entendeu? Então, assim, esse intercâmbio que é legal. Então a gente teve muitas perspectivas legais para 2022 e a consciência. Essa que é o detalhe, a consciência, do músico, do sambista, do frequentador das rodas de samba,
que ele pode ajudar seus semelhantes. O ano passado eu participei do drive-thru lá no Kawasaki, organizado pelo Kawasaki e a Associação de Sambistas Voz do Samba com o Wander. Legal. Aí arrecadou mais de 680 quilos de alimento. Que bacana. Tinha muito músico que parou de dar aula, parou de tocar e só vivia da música, passou a dificuldade, Com certeza. né? Então a gente foi lá ajudar, eu fui levar alimento. E como tinha pouca gente, através da Noronha Produções fazendo a live, eu comecei a fazer a live, era para me ter ficado 1 hora, eu fiquei quase 4 horas lá. E através da minha live, muita gente saiu lá do bairro dos Pimenta de Bom Sucesso e foi lá levar E foi lá quilo de levar. alimento. Que legal, tá vendo? Então, essa é a perspectiva. A união que faz Isso. acontecer tudo, né? E esse ano eles Cada um com a fizeram uma consciência. fome de samba, doando 1 quilo de alimento para uma criança. Eu não pude, eu fiquei um pouco bem afastado, até por causa dos meus compromissos aí com a Umbanda, de não se expor, porque se um ficar doente lá teria que parar. E a gente atende lá em média 100 pessoas no atendimento hoje. Legal. Chegava a atender 200, começamos a atender 60, depois mudou para 100 de novo, né? E se um médium fica doente, os outros tem que parar todo o trabalho, então fica a pessoa sem ser assistida. Então a gente fez um compromisso até o final desse ano para não se expor. Então eu deixei de ir nos eventos, mas não deixei de divulgar ninguém pela internet. Legal. Todo mundo que me manda o material, eu ajudo a divulgar, ajuda, né, postular todo o material. E é essa consciência que a gente gostaria de levar para o ano que vem. E que isso já melhorou muito e que a gente gostaria que melhorasse. Melhorasse mais e mais, né? Isso não só aí, o pessoal do rap, do reggae, sabe? Sim, O pessoal sim. fazer também. Eu tô lá, tá as artistas como um todo na cidade. Aproveitar o podcast aqui Claro. e transferir isso. Quem não está fazendo poderia começar a fazer. Exatamente. Quem já faz, a gente do samba está aqui à sua disposição. Você é do reggae, é do rap, tá fazendo, pode chamar uma galera do samba que o pessoal vai. Claro. Eu, Noronha do Cavaco, me predisponho aí e chamar os nossos amigos também. É só através lá do meu link lá no Facebook, Noronha do Cavaco, que é o apelido. Então, Sim. João de Noronha faz o convite por lá. Os meus contatos estão todos no meu link lá, inclusive celular, endereço. Pode fazer contato, a gente se predispõe aí, avisa com antecedência que a gente se organiza. É isso Tá aí. bom? Se não achar lá, só entrar nos contatos da Black Sampa, fala, quero falar com o Noronha e a gente passa o contato dele. Isso, a gente está aí à disposição para que isso realmente enraize Claro. em todo o trabalho. Até quem faz noite, colocar lá, diminui um pouco o valor do couvert, mas pede 1 quilo de alimento. Isso vai ajudar bastante. Certo. E o Pepe, além do programa Força do Samba, que você faz aqui na Black Sampa, junto com o Drico Mariano e toda a equipe do samba, como é que mais os trabalhos que você faz aí, que envolve essa parte social também? Nessa parte social aí, que eu vou reforçar em cima do que o Noronha falou, a Mesa de Bar sempre participou do Mate Sua Fome de Samba. Nós tivemos lá esse ano, nós tivemos lá ano passado, ano retrasado, sempre com o Wander, ele chamou, nós estamos lá. Legal. Em todas as vezes que ele chamou e que nós pudemos participar, como foi na associação, lá no Bom Clima. Sim. Então nós sempre estivemos juntos, participando. O Mesa de Bar, aonde tiver um projeto social, sempre teve. E principalmente quando era na São Rafael, no Dragões de São Rafael, que era a escola de samba de lá. O Serginho cantava o samba, o Bisoca escrevia o samba enredo, e o Maurício Ribeiro, que cuida da ONG São Rafael. Porque nós éramos todos ali do Itapejica, Vila São Rafael, sempre ligado ali. E eu, me aposentei em 2019 como professor, mas nos últimos 10 anos, o professor Rômulo lá do Vilani, ele tinha, na escola Pimenta 5, ele tinha um projeto de dar cursinho de graça para os alunos carentes que não podiam. Então eu ia lá, eu dava aula de geografia, história, filosofia e sociologia lá no Pimenta 5. Então nos últimos 10 anos, eles queriam dar um dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro, eu quero vir aqui só. E a alegria de ver, ajudar aqueles jovens a preparar eles para o cursinho e a preparar eles para um vestibular. Então, nos últimos anos foi isso, ali no Pimenta 5, no Vilani, e nos Pimenta, onde eu fui diretor, vice-diretor, no Maria Aparecida Félix Porto, no Salem, no Cumbica, onde mora o Daniel Neto, lá no de Aguiar, no Alvorada. Sim. Sempre estive naquela região ali, trabalhando como professor, dando aula lá, e sempre nesse sentido. Olha, eu dou aula para cursinho para quem quer prestar vestibular. E nunca quis, a gente sempre montava os grupos e fazia para ajudar a comunidade. Bacana. Minha filha Bruna, ela conseguiu acessar a faculdade através desse projeto que tem lá. Olha que legal.
entendeu? Ela fez lá os cursinhos lá. Lá no Pimenta 5. Eu dava lá, dei aula lá. Aliás, eu minto, 10 não, eu dei aula lá 15 anos. 15 anos, e era nos sábados, das 8 da manhã a 1. Ó, sábado que vem, eu dava uma aula de geografia, depois era uma aula de história, eu preparava os materiais, eu chegava lá e distribuía, não pedia nada. Eu comprava as sulfites e aliás não tinha nem xerox, tinha que rodar, que saía mais barato. Como é que chama? Pirografar? Mimeógrafo. Mimeógrafo. Pirografado é com na madeira, né? Na madeira. Eu fazia, aí eu ia lá e dava aula. E o gostoso, poxa, você vê o retorno. Ó, professor, eu entrei, poxa, teve aluno, olha, até arrepia. A aluna chegou e falou, professor, eu entrei em primeiro lugar na USP. Nossa, eu quase tive um troço. Como é que é? Ela mostrou, trouxe um jornal lá e eu falei, nossa. Que Mas legal. então, eu falei, mas isso aí é esforço seu. Ela falou, mas eu tive ajuda. Sim, mas teve, né? O apoio, né? Então, ali na região dos Pimentas, em Vilani, eu sempre dei aula aos sábados. Às vezes o mesa de bar ia tocar 4 horas. Eu falei, não, eu vou depois que eu for dar aula. Eu chegava atrasado para tocar o samba. Mas eu não deixava de atender aqueles alunos carentes que precisavam daquelas aulas, porque não tinha condição de pagar um cursinho. É verdade, hoje os cursinhos, tem muitas ações sociais, muitas ONGs que fazem, né? Esses cursinhos vestibular que é importante pra caramba. É porque você construir um ser humano melhor, ele não tem preço, não tem valor. Não tem. E você dá valores para ele, sabe? Isso. Então você faz um projeto desse, você dá valor para a pessoa. Você não está dando 1 quilo de arroz, você não está melhorando a formação dele profissional. Você está dando valores para ele como ser humano. Como ser humano, porque ali ele vai conseguir conhecimento, isso ninguém mais tira dele, nunca mais. E outra, a oportunidade para o aluno mesmo na escola, ela é muito difícil, porque eu sempre levei o samba para dentro da escola, além dos muros. Para além dos muros, se só vai para além dos muros... Então, teve alguma resistência de... Teve diretor que me deu gelo, que não deixou. Você vê, nós tivemos em 92, eu trouxe o JB para fazer uma Transcontinental, um pedágio, lá no Ari Gomes, com o apoio do Maurício Ribeiro e o Mestre Curuca de Capoeira. Caramba. E o Silvinho, que é do Corinthians hoje, aí, o jogador, ele estudava lá. Ele fez o primeiro ano, o segundo ano ele estudou lá. Foi aluno nosso. Depois ele foi para o Bittencourt, no Munhões. Certo. E nós fazíamos essa ação social lá dentro da escola. Porque aglutinava tudo. E, poxa, aí você olha para trás e fala, caramba, eu já fiz isso? Nossa, não dá para acreditar que fez isso. E tinha muito diretor que não deixava. Olha, eu queria fazer inclusive eu cheguei uma vez no Dutra, tinha um diretor lá, o Mudê. Logo na semana de carnaval, eu falei, vamos deixar a escola aberta, já descobri os moleques que tocavam. Montei um grupo logo lá, vamos fazer essa semana do carnaval com os moleques. Ele falou, não, porque aqui a região é perigosa, que não sei o quê. Ai, meu Deus, Alexandre Lopes de Oliveira, chama a escola. Não, isso é perigoso da cultura, cara. É o melhor remédio para errado. Você tá na escola, você está fazendo cultura, que ambiente melhor. Ele era muito Tá, tradicional. não, vamos todo mundo, vai para sua casa e deixa ele lá no tráfico. É assim? Não pode, né? Não dá, né? Ele não quis deixar, César, aí o que eu chamei a liderança. Eu descobri 2 lideranças lá, falei, vem cá, vamos chamar aqui, vamos conversar comigo. Cheguei lá, conversar com ele, ele falou assim, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Eu falei, onde eu assino? Dá um papel aí para mim assinar, que a culpa é minha. É isso que você quer dizer? Bom, os moleques vieram, nós montamos lá. Sim. Quinta, sexta, sábado, domingo. Teve samba, não aconteceu nada, foi um estouro. Foi um estouro. E além disso, no 7 de setembro, tinha uns instrumentos lá. Eu fui regente de fanfarra, eu falei, nossa, descobri os instrumentos. Eu falei, vou pôr esse moleque para desfilar lá na Paulo Facini. Ele falou, imagina, ninguém vai lá. Quem que vai lá? Aí o Mário, grande abraço, professor Mário. O Mário arrumou 3 ônibus, nós ensaiamos aqueles moleque. E eu falei, Mudê, José Mudê. Aí, Mudê, tô falando com você, hein? Eu falei, só quero você lá no final da avenida, segurando o lencinho para se a lágrima cair, não machucar seu rosto, tá? E nós lá, só assim, sem enfeite, só fazendo aquela... Fazer a cadência. Fazer a cadência de andamento. A cadência de marcha de andamento, tá? Chegamos no final, aí eu tô vindo na frente lá, né? Tô vendo ele lá.
É Então, uma das coisas que eu sinto falta hoje em dia. tem, né? também Concurso sinto de muita fanfarra. falta. Concurso de fanfarra, tem um monte de coisa que não tem mais. E eu tava vendo essa semana, tinha no programa da Bibi Pantera, tinha um senhorzinho cantando, meu, umas músicas lindas, os sambas antigos, tipo Nelson Gonçalves, umas coisas. E eu fiquei olhando, ele tem uns 70 anos para lá. E eu fiquei olhando ali aquela voz linda, bonita, cantando os boleros antigos. E eu fiquei olhando, eu falei, caramba, daqui a pouco esse vai, né, ele vai embora. Quem vai substituir? Quem vai fazer isso? Essa molecada de hoje não vai fazer mais isso. Vai morrer com ele isso. Vai. Ó, isso aqui é a pena. Essa que é dó, né? É porque Eu falei, que bom que nós estamos registrando. Porque assim, Exatamente. pode morrer com ele, mas não vai ficar o registro do que aconteceu. E Porque a molecada de hoje não vai fazer isso mais. Vai ser difícil É alguém. difícil. É Alguém. muita musicalidade, e assim, além da própria parte musical, que é muito bonita e bem, as melodias bem criadas, Bem é a diversificada, parte né? poética das letras. Poética. Né? A parte poética das letras que a gente não vê mais hoje na música. É difícil. É verdade. É Aí, difícil. aí de você pegar. vê, César, só para mim fechar, Sim. você vê que tem resistência ainda, como tem abertura. Você vê que você foi lá no Alírio. Sim. Aí, Vagnão, Olha o Wagnerão aí. diretor Alírio, nosso amigo lá, o Wagner, ele quem deu a abertura, ele te chamou para ir lá, porque ele queria fazer o quê? Ele queria fazer o rap dentro da escola. Olha a visão dele. Só que o Wagner, ele já vem do samba, ele já compõe há mais de 40 anos. Só com ele eu trabalho 30 anos com ele. Já antes da gente começar a trabalhar, a gente já era do samba em 84, 85, lá na São Rafael, que ele morava lá. Hoje ele é diretor e ele fez questão. Ele falou, pô, você tá na Black Sampa, chama o César para vir aqui. E você quis fazer lá e o que aconteceu? A pandemia. Não, antes, quando você quis ir lá, você não teve abertura. Sim, não, eu tentei 2 anos lá com o diretor antes lá, tentei 2 anos fazer hip hop dentro da escola, que eu estudei lá, não deixaram fazer, sempre era uma desculpa, sempre era uma desculpa, sempre era uma desculpa, e depois o Wagner convidou a gente para ir lá, porque ele queria fazer. Aí você vê, você mesmo sofreu aquele preconceito, né? você sofreu aquela Resistência. textura de não poder. Então, você viu o antes e você viu depois como que uma direção, uma mentalidade, uma cabeça de alguém que enxerga lá no futuro. A própria escola lá do Pimentas que a gente foi lá também, toda No grafitada, Pimentas 4, todo né? No Jurema. grafitado, cada sala um artista com uma escrita sobre o artista. Sem contar que os meninos eles vão fazer pesquisa, eles vão estudar mais, entendeu? Né? Vão ler livros de poemas clássicos, outros mais modernos, para poder criar e elaborar o próprio trabalho. O próprio trabalho. Porque- Isso já é um estudo. É, Foi o que aconteceu no Jurema 4, que eu quis fazer numa escola que eu estava lá no Cid Guerra e não pôde fazer. Aí o Fernando falou, olha, eu vou levar esse projeto pro Jurema. Sim. Falei, vai. Aí ele fez, pô, a Globo caiu lá, todo mundo. Todo mundo foi para lá. Né? Nossa, todo mundo. Até como é que chama aquele cantor de rap, eu esqueço sempre o nome dele. Gabriel Pensador, Não, o outro... Rincon, Não, ai meu Deus, não vou conseguir lembrar, eu sempre esqueço o nome dele. Criolo. Criolo. Pô, o Criolo, quando viu a reportagem, o Fernando falou assim, pô, nós só tivemos 300... Ele foi um dos caras grafitados Foi. lá, né? Aí você vê, né, o Fernando falou assim, pô, Pepe, só teve 150 pessoas que entrou lá e que curtiu e tal. Eu falei, Fernando, pode deixar que a hora que um vê, vai cair todo mundo. O Criolo foi o primeiro. No outro dia, já tinha 150 mil. Você vê. A importância de um artista também de artista, ponta. exatamente. A Né? responsabilidade, né, do artista. Você entendeu? Que Depois chegou a lá, Marta deu entrevista, depois a Hortência deu entrevista. Falando do assunto. Você, falando do assunto, você teve lá, você conheceu o trabalho lá do Jurema, Sim. ali do Pimentas 4, e tudo por quê? Porque o Fernando, assim como você e como o Wagner, como o Noronha, teve a visão lá na frente, ó, vamos fazer isso, vamos fazer diferente. Legal. Bacana. E voltando para o samba, tá? Voltando para o samba, a produção tá falando com a gente ali que falta só 10 minutos, ó, o Thiaguinho ali, ó. Parece que começou agora, né? Eu achei que tinha mais 2 horas pra gente conversar, né? Já? Pô, meu, tava tão bom, tá Calma, tão não bom. vontade, não. Tá tão bom, papo. Sinal que pode ter um outro podcast aí. Mais pra frente aí. Mas o samba é isso daí, a cultura, né? No geral,
ela tem que estar dentro da escola, ela tem que estar dentro das comunidades, ela está dentro da escola de samba, e um sempre agregando a outro. Não só a cultura, né, como o esporte também, que é o caminho para essa juventude nova aí. É porque a gente hoje está muito carente de direcionamento para a nossa juventude hoje, né? Então a gente antigamente tinha campinho para você jogar, você jogava na rua, não tinha problema. Hoje não dá, a gente sabe que não dá para as crianças ficar mais na rua assim, né? Mas as escolas, com o papel educacional que elas têm, eu acho, na minha opinião, o pessoal do Noronha do Cavaco, elas tinham a obrigação de incentivar, não era, se elas não têm condição de organizar, incentivar, porque a própria molecada, quando eles querem, eles procuram os caminhos, se organizam e a escola cede o espaço e vão orientar de como eles podem produzir melhor aquilo dentro do ambiente escolar, né? Então eu acho que nesse sentido a escola teria obrigação, como ambiente educacional, né? E incentivar a garotada a fazer isso, porque na minha época escolar, como ele falou que teve problemas com o diretor, eu também tive. Sim. Muitos, muitos mesmo. Então, assim, a gente dependia de alguns professores que têm a cabeça que ele tem, para ser os intermediadores com a direção da escola, para a gente tentar realizar algumas coisas. Principalmente na época dos bailinhos, era difícil e tal, né? Na minha formatura de segundo grau, eu tive problema, eu quase nem consegui fazer a minha formatura. Porque eu era justamente o presidente da comissão de formatura, então eu era um cara que batia de frente, né? E sempre fui linguarudo mesmo, batia de frente, mas sempre com a coerência da busca daquilo que era o objetivo do grupo, né? E então, assim, e buscando sempre a arte da cultura através do esporte, então a gente realizava eventos esportivos, agregava também os sarais. Sarau. Você não vê a escola fazendo sarau hoje. Entendeu? O sarau é importantíssimo para o desempenho literário das crianças. Sim. E com isso, usar o rap. A gente usou na escola na época um sarau literário e para fechar tinha esse encontro musical com o rap. Legal. Com um assunto literário abordado. Isso, acho perfeito. Cara, meu, show! A diretora na época não acreditou que aquilo ia dar. Foi também arrepio de falar, que ele fala assim, arrepio do resultado. E a gente era adolescente, mano. A gente não tem a maturidade que a gente tem hoje, senão seria melhor Seria ainda. melhor ainda, com certeza. Você entendeu? Então, assim, que é o que quando ele estava falando desse ponto, isso me veio tudo à cabeça. Assim, sabe? Eu usei, um filme, né? eu usei uma vez, eu estava lendo a agenda de Guarulhos, né, da cultural, aí eu vi, sexta-feira, sexta poética na biblioteca. Aí eu falei, sexta poética na biblioteca, às 4 horas da tarde. Aí eu falei, que legal, né? Falei, eu vou lá ver. Me surgiu a curiosidade de ir lá ver. Peguei o carro, quando deu 15 para as 4, era perto da minha casa. Fui lá, era uma biblioteca que eu nem conhecia. Eu sabia que tinha um campo de futebol lá, ali no Bom Clima. Sabe o campo, seguindo para cima da Rua 13, ali tem um campo. Sim, certo. Grandão ali, como é que chama? Perto da escola Odete, né? Isso. Esse ali eu não lembro o nome. Tem um campo de futebol lá e tem uma biblioteca lá. Tem. Gracinda dos Anjos, nome da biblioteca. E eu peguei e falei, vou lá ver. Cheguei lá, tava as duas senhoras lá que trabalham na biblioteca, lá paradas e tal, e eu entrei e não tinha nenhuma pessoa na biblioteca. Aí eu andei para lá, olhei os livros e tal, fiquei quietinho. Aí deu 2 horas, aí eu falei, não é aqui que ia ter tardes poéticas? Eu vi na agenda. Aí ela falou, então, já é o 3º mês, a gente agenda, a gente faz, o pessoal não vem. Aí eu falei, mas vocês estão fazendo errado. Não é assim que faz. Aí ela falou assim, mas a gente faz o anúncio, coloca na agenda de Guarulhos, tudo. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, posso ajudar no próximo mês? Ela falou, pode. Eu falei, só que eu vou trazer música aqui pra dentro. Ela falou, sim. Eu falei, vou trazer rap. Ela falou, tá bom. Aí eu tinha os ensaios que eu estava fazendo antes da rádio, isso tudo antes da rádio, eu estava fazendo palestra nas escolas sobre o hip hop, sobre a origem do hip hop, sobre grafite, qual a diferença de grafite e pichação, Sim. Né, sobre a dança mesmo. Eu fazia várias coisas lá nas escolas. E eu tive uma ideia de tentar entrar dentro a Bienal do Livro com rap. Que eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou gravar poemas da Cecília Meirelles, Camões, Olavo Bilac, Drummond, pegar os clássicos e fazer em rap. Já são rimados.
É rap aquilo, é só cantar. Só colocar música. Só colocar o batido em cima. Aí eu fiz isso, gravei alguns. Aí eu falei pra ela, então minha ideia é essa. A gente vai trazer a garotada e cada 10 poemas que eles lerem, a gente canta uma música. A gente vai cantar um rap. O rap vai ser os poemas. Aí ela falou, tá bom. Aí eu fui, levei meus equipamentos, montamos lá. Só que na semana eu passei nas escolas particulares, nas escolas públicas, nas associações, e falei, olha, vai ter um sarau poético. Vocês não querem levar as crianças lá como atividade cultural? Vai ter as tardes poéticas, com música. Aí, nossa, foi 3 vans de criança lotada. Chegou lá, encheu a biblioteca. Elas ficaram doidas, começaram a tirar foto. Eu falei, isso, tira a foto e mostra que foi bom. Aí começamos a fazer. No começo, as crianças meio assim, colocamos vários livros de poesia nas mesinhas. Falei, ó, vocês vão olhando aí, daqui a pouco a gente começa, aí quem quiser falar o primeiro é só levantar o dedo. Aí ficavam meio tímidos assim. A partir do momento que o primeiro levantou o dedo e começou a ler lá, já era. Aí, meu, eles já estavam fazendo 30 poesias e nós não estávamos nem cantando mais. Eles queriam falar, eles queriam ler as poesias. Então, fazia isso, aí a gente deixava para o final, e no final a gente fazia uma apresentação. Aí tocava até Racionais, MCs para eles lá, que eles, garotada, gosta, né? Mas foi um sucesso. Eu fiz 3 meses seguidos. Aí eu falei, tá vendo? Ó? E os 3 meses lotados. Sempre levando crianças diferentes. Faltava aquele olhar clínico. Aí eu falei, ó, é assim, tá bom? Tá. Falei assim, agora eu tenho outros trabalhos para fazer, eu não vou vir no próximo mês. Mas eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho. Vai nas escolinhas em volta aqui, nas associações, né? Convida, vai passando nas casas Porque às mesmo. vezes no bairro, na rua do lado, tem um artista. Quando nós né? colocamos música, tinha uma mulher que mora na rua. Ela falou, eu não sabia que tinha uma biblioteca aqui. Então, Mas é sempre assim. Eu falei, caramba. faltava a divulgação do próprio espaço. Ela foi da lá própria porque tinha um comunidade. barulho. Exatamente. Agora você vê, César, é pena que não te conheci antes, porque a dona Iliette, que é a diretora da escola que eu me aposentei, Sim. lá no Cid Guelli, ela sempre deu essa abertura. Tanto é que o time do Cavaco tinha um projeto lá, o time vai ter um projeto, ele já ficava sabendo porque nós divulgamos nas redes sociais. Sim. Então teve empoderamento. Aí o professor Danilo, que hoje é professor da Universidade Federal de Alagoas, foi para lá, é doutor em História, ele fala sobre escravidão do século XVIII, né? Sim. E ele organizava, nós tínhamos o duelo de rap, fazia o duelo de rap, então fazia toda essa ação. Até porque teve a Escola da Família, que foi justamente para isso, abertura para a escola para fazer as coisas, mas era assim, você contava nos dedos quem ia. E nessa escola lá no Cid Guelli, tinha isso, tinha A abertura toda. tinha abertura para tudo. Eu tinha lá tocar, tinha a dona Lourdes que tocava, ela tocava fochê, ela mora ali na Alvorada, professora. Então nós fazíamos também lá no Cid Guelli e é dentro da abertura dos poucos diretores que permitem, né? São pouquíssimos que acabam liberando. Eu sofri bastante, porque como eu falei, fazendo palestras nas escolas, várias escolas, eu cheguei, o diretor nem te atendia, vinha o pessoal da secretaria lá, falar o que é? Eu falei, é um projeto de hip hop que eu tenho e tal. Ele ia lá pra dentro, voltava, o diretor falou pra você voltar outra hora, que agora não dá pra te atender não. Quer dizer, poxa, você saiu de carro da sua casa, foi até lá a escola. Você só podia pelo menos te ouvir, né? Só escuta, fala não, mas pelo menos me escuta, para você saber o que é. Não, nem escutava o que era e já Nem tinha não. recebia, né, Sérgio? Nem recebia. Eu queria falar quando ela está ocupada, a pessoa não está lá, eu não quero falar isso. Eu sofri muito com isso, porque eu batia de frente, que nem o Noronha. Não, por que não pode? Pô, mandei um fulano vir aqui, a pessoa vir aqui que ia fazer, não deu porque tinha uma reunião, porque... Sabe? Então, aí foi desanimando, aí tá lá dentro. foi desanimando também a gente aqui de fora, né? Assim, essa foi. Mas assim, teve outros projetos, então acabou. Eu sempre fiz muito essa parte social, tal. Eu criei um ano, 2014, desde o início eu criei um projeto teatro musical com rap. Então eu peguei as próprias músicas que eu tinha gravado, montei uma história em cima daquelas músicas, né? fiz um roteiro e chamei a garotada lá da comunidade lá, falei, vem cá, ninguém é ator, mas vamos fazer teatro. Quem quer fazer teatro com o tio aí? Aí veio um monte de criança, tinha umas 20. Aí eu falei assim, aí com o tempo dos ensaios você vai peneirando, que eles mesmos vão vendo quem é que gosta, quem é que vai ficar. Aí no final ficou lá uns 8,
E a gente fez o trabalho com eles 1 ano. A gente fez até São Paulo, escolas de São Paulo chamaram a gente para fazer. Era bem interessante, assim, Olha, eu tenho o teatro. acompanhado as coisas que você faz, eu queria te dar os parabéns, porque dentro do meio cultural, você desempenha um papel muito importante, dando abertura para todos, tanto faz ser do samba, quanto ser do rap, quanto ser do rock, quanto na diversidade. Sim. Você tem dado oportunidade, dentro das quais a gente faz parte, e eu agradeço, porque isso é muito bom, só faz crescer nossa cidade e mostrar a cultura que tem na cidade, que é muito rica. É rica. Nossa. É rica, a cultura nossa é rica. Bom, estamos chegando ao final, infelizmente, né? Vai ter que terminar agora. Gostaria de seus agradecimentos, Noronha. Não sei se a gente falou de tudo que tinha que falar. Faltou muito. Você estava mais uns 3 podcasts aí. Muito obrigado, César, pelo convite. Eu sou muito grato. Eu tenho um carinho enorme por você, justamente por essa ótica com que o Pepe te vê, eu também te vejo da mesma forma. Muito Legal. carinho, muito obrigado por enxergar na gente também uma pessoa capaz de estar representando a cultura da cidade. Muito obrigado de coração. Né? E desejo toda a sorte do mundo hoje para a TV Black Sampa. Quem viu nascer como Rádio Black Sampa sabe o esforço que você fez para chegar até aqui. Sim. E o nosso desejo é que cresça ainda mais. Um salve aí para sua equipe, a equipe maravilhosa que trabalha bastante com o pessoal, né? Todo mundo. E que a casa realmente continue dando espaço para todos os segmentos da nossa sociedade. Muito obrigado de coração. Legal. Pepe? Bom, eu faço parte da casa também, né? Ele é de casa. Eu agradeço e tem uma equipe fantástica aqui, a Nete Alves, que cuida dos vídeos, cuida das fotos, o Nico Antunes na técnica, o Thiago JC, e você também, que dá todo um respaldo para a gente poder desenvolver o trabalho, porque não adianta você ter um trabalho se você não tem um respaldo. Então, você dá tranquilidade para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer e para a gente acontecer. Tá? Nós tivemos o Noronha, que teve aí conosco um tempo atrás, aí, mas a casa é aberta para quando ele quiser voltar, participar, tá aí, né, Noronha? Noronha tem outro projeto para ele, aqui dentro da Black Sun. Noronha vai. Um dia eu faço o convite na hora certa. Certo. E muito obrigado por ter me convidado para participar. O Drico Mariano, que é um fantástico apresentador, que também me convidou. E a primeira vez que eu vim com mesa de bar, lá na Vila Fátima, em 2018. Sim, era no outro estúdio, no estúdio menorzinho lá. Foi lá, no estúdio menorzinho, foi lá que você me chamou para fazer parte do projeto. Então, 18, 19, 20, 21, olha, já faz 3 anos já que nós estamos aí trabalhando, lutando e aprendendo dia a dia. Ensinando e aprendendo, né? A gente aprende com vocês aprendem com a gente. Poxa, o meu... Sou grato. A palavra certa é gratidão. Certo. Gratidão. Então vamos terminar rapidão com o Noronha tocando alguma coisa pra gente aí. Músico aqui pra gente aqui, né? Vou pegar minha criança aqui, né? Vai na mão. De tanto olhar fechada no teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Calma, de tirar o armário, que não tem mais onde furar. Calma, de tirar o armário, que não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno e estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais do que bala de revólver. Laia, 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 Obrigado, TV Black Sampa. Até a próxima! Valeu, até a próxima. Podcast Essa Tal Cultura. É nóis, até próxima semana, sexta-feira que vem. Isso aí, gente. Isso aí, gente.